Olá, meu nome é Luana Ribeiro, sou graduanda do nono período da Universidade Federal de Uberlândia e o título do meu trabalho é Osteoradionecrose e osteonecrose dos maxilares em pacientes do Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia. Esses são os respectivos autores dessa pesquisa. A osteonecrose nos maxilares induzidos por medicação é uma doença que afeta os ossos gnáticos e surge em decorrência da utilização de medicamentos antiabsortivos e antiogênicos. Esses medicamentos são receitados para o tratamento de doenças ósseas, que inclui desde osteoporose até metástases de neoplasias malignas. A via de administração e o tempo de utilização possuem grande influência no aparecimento das lesões. Os medicamentos mais prescritos normalmente são o Zometa e o Aledronato. As manifestações clínicas apresentam exposição de osso necrótico em boca por meio de uma fístula introestoral de cicatrização ausente por mais de 8 semanas. Na imagem 1, observamos o implante com má cicatrização. A osteoradionecrose é uma das complicações mais graves decorrentes da radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, podendo ocorrer geralmente de 4 meses a 3 anos após o contato com a radiação, afetando a vascularização dos tecidos moles, resultando em um quadro de necrose avascular. Os sinais e sintomas característicos dessa lesão são exposição de osso na boca, dificuldade para falar e alimentar, ferida, dor, infecções, fístulas drenantes e mau odor. Na imagem 2, observamos uma exposição óssea na região do roberto inferior. Portanto, o objetivo desse trabalho é produzir um conhecimento atual epidemiológico dos pacientes com osteonecrose maxilares induzidos por medicamentos e osteoradionecrose, as manifestações clínicas dessas estratégias de redução de risco e as estratégias terapêuticas. Na metodologia, classificamos como estudo transversal retrospectivo de cunho descritivo, realizado por meio da coleta de registros clínicos de prontuários de pacientes atendidos na clínica de extensão Procede HUFO nos últimos 5 anos, de janeiro de 2018 a dezembro de 2022. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, analisada e teve sua execução aprovada. Os dados coletados incluíam desde idade, sexo, residência, dados da história da doença, tipos de tratamentos recebidos, fatores predisponentes, manifestações clínicas e radiográficas. A pesquisa foi realizada por meio da coleta de dados dos prontuários do Procede HUFO, como já foi dito. Os pacientes apresentavam as doenças, totalizando, ao final, 52 prontuários. Na primeira tabela, observa a distribuição dos pacientes quanto aos dados demográficos. Nota-se que tivemos 27 casos de osteoradionecrose, do quais prevaleceu o gênero masculino, com 88,8%, leucoderma com média de idade de 62 anos e residentes em Uberlândia, Minas Gerais. E para a osteonecrose dos maxilares, foram 25 casos, com prevalência do gênero feminino, com 52%, leucoderma com média de 71 anos e residentes em Uberlândia, Minas Gerais. É importante ressaltar que os dados coletados são em concordância com as pesquisas, pois normalmente os homens são os mais acometidos por câncer bucal, o que explica o predomínio da osteoradionecrose no gênero masculino. Para a osteonecrose dos maxilares, habitualmente as mulheres utilizam mais os medicamentos prescritos, visto que são medicamentos utilizados para o tratamento de doenças como câncer de mama e osteoporose. No gráfico ao lado, observamos um predomínio das lesões na região da mandíbula. Estudos afirmam que a ocorrência das lesões na mandíbula equivale a 7 vezes mais do que na maxila, devido à má vascularização dessa região. No gráfico ainda, podemos observar os fatores predisponentes. Houve um predomínio do fator espontâneo, com 34%, seguido do exodontia, com 18%, trauma protético, com 11%, implante dental, com 4%. Na tabela acima, observamos os principais tratamentos utilizados, como cirurgia de ressecção, cirurgia de debridamento de osso necrótico associado com curetagem para estimular a cicatrização e um tratamento mais conservador como a ozonioterapia, que consiste na irrigação com água de ozônio associado à injeção de gás de ozônio. Ainda nos resultados, hoje obtivemos os achados radiográficos, com maior predomínio para ambas as doenças, a rarefação óssea, presente em 43% dos casos, o sequestro ósseo e o alvéolo em cicatrização. Dentre as manifestações clínicas, as principais são exposição de osso necrótico, dor, secreção purulenta, fístula, intra ou extraoral. De acordo com os tratamentos utilizados,
tivemos uma ótima taxa de cicatrização, com 76% para a osteonecrose dos maxilares e 46% para a osteoradionecrose. Sendo assim, concluímos que é notório que osteoradionecrose e a osteonecrose dos maxilares induzidos por medicamentos são complicações de difícil manuseio, podendo utilizar tratamentos desde os mais conservadores até os mais invasivos. Sendo assim, é importante ponderar a condição de saúde do paciente e o tratamento a ser utilizado. Logo, o cirurgião dentista deve estar apto para verificar os fatores de riscos presentes, conhecer os critérios de diagnóstico da doença, as melhores estratégias de manejo, garantindo a saúde, a assistência e o bem-estar do paciente. Essas são as minhas referências. Obrigada!